representa o movimento sindical, né? Temos aqui diversas categorias aqui representadas. Isso evidencia o interesse do movimento sindical, traz um lado positivo, que é a disposição de luta do movimento sindical frente ao que está por vir. O nosso tema de hoje é a negociação coletiva, a reforma trabalhista e a negociação coletiva de trabalho. E o Dr. Jássio fica absolutamente à vontade a me interromper a hora que ele bem entender, tá? Quando eu estiver na minha exposição, né? Que aqui vai ser um papo mesmo, um debate, né? Dr. Jássio, faço a sua saudação inicial. Mas nós estamos vivenciando uma reforma trabalhista profunda. Já temos feito temos participado e realizado também vários eventos de reforma trabalhista. E cadê os advogados? Porque a hora agora é dos bons advogados, é dos advogados surgirem. Os sindicatos agora vão precisar mais ainda de advogados. E cadê os advogados sindicalistas? Em todos os eventos que eu tenho participado, eu conto nos dedos de Lula, a presença de advogados, sabe? É como se a reforma tivesse vindo, mas não vai afetar os advogados. Então, é hora de começar, pessoal, vocês, sindicalistas, começar a chamar os advogados e dizer, olha, vocês têm que participarem também dessa história, desse momento histórico que o Brasil está vivenciando. Esse é um momento histórico que requer uma posição, não só dos sindicatos, mas requer uma posição jurídica. Eu tenho visto os juízes estão discutindo. Em Brasília, eu acho que em uma média de 20 dias, a Ana Matra está discutindo com o juiz. Em todos os estados, os juízes estão discutindo, os procuradores estão discutindo, os sindicatos estão discutindo, e os advogados não participam. Os advogados de sindicatos, que é para estarem presentes nesses eventos, porque tudo que se tomar aqui vai passar pelo fórum. A litigiosidade vai aumentar. Aquela história de que essa reforma era para diminuir o número de reclamações trabalhistas é mentira. Vai aumentar muito mais o volume de ações judiciais. E aquelas açõezinhas tradicionais de A contra B, pedindo só o aviso préviozinho, não é mais esse momento. O momento agora é de fazer reclamações maiores, ações coletivas, pedir responsabilização coletiva das empresas que vierem a aplicar mal a reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista, doutor Carlos Chagas, e, por sinal, parabéns pelo seu slide, já começou com um destroço ali, né, muito grande, viu? Ele me deu a palavra para eu elogiar o slide dele, está muito bonito, tá? Então, olha, essa reforma trabalhista, ela ela acode as boas empresas, mas abre um leque muito grande para que empresas pilantras, e existem as boas e existem as ruins, como em todas as organizações. Isso vai abrir um leque de descumprimento de legislação, de agravamento das condições de trabalho, vai abrir um leque muito grande para a exploração do trabalho humano, e o trabalhador ele está ainda desnorteado. Sabe quanto tempo o trabalhador vai perceber essa reforma? Daqui uns 3, 4 anos que ele vai começar a perceber a dimensão dessa reforma. Está acontecendo na sociedade, lastimavelmente, uma onda de alienação tão grande que o trabalhador não está sabendo o tamanho da reforma. Tem gente que nem sabe quando é que a reforma entra em vigor. Só vão começar a perceber quando começar a onda de demissão. Essa onda já tem prazo certo. E não é 11 de novembro, quando a lei entra em vigor, não. Nesses próximos meses, estamos em agosto, então falta setembro, final de agosto, falta setembro, outubro e começo de novembro. Dá menos de 3 meses. Vai haver no país uma onda de demissão sem tamanho, uma onda de assédio moral em cima dos trabalhadores sem tamanho, substituição de trabalhador efetivo por trabalhador contratado como PJ, trabalhador supostamente autônomo, trabalhador com carga horária as mais absurdas do mundo da jornada, trabalhadores contratados de forma intermitente.
E a reforma trabalhista, nós estamos preocupados, estamos tratando de um ponto da reforma trabalhista. A reforma ela é maior. Ainda ontem, o presidente da República baixou outro decreto, mais um decreto, agora envolvendo os supermercados para tipificar como atividade essencial. Né? Uma atividade essencial, o supermercado. Sabe o que isso significa na vida do trabalhador? Isso significa o que nas negociações coletivas? Vai ter impacto na negociação coletiva também dos supermercados. Então, a onda trabalhista, de reforma trabalhista, é maior. E não parou, não. Não parou. Tem uma medida provisória que está sendo gestada, vai sair muito em breve, não sei quando, mas coisa de dias, vai sair uma medida provisória, fazendo mais os acertos nessa lei da reforma trabalhista, entenda-se acertos, mais maldades na reforma trabalhista. Então, a onda ainda não parou. A reforma trabalhista não parou ainda não. Nós temos uma lei, que é a Lei 13.467, que foi publicada no dia 14 de julho, mas a reforma ainda está prosseguindo. Ainda vem medida provisória, teve esse decreto, tem mais um bocado de projeto de lei que está rolando no Congresso Nacional. Bom, essa foi só as boas-vindas, doutor Carlos Chagas, tá? Para o auditório. O futuro não é mais como antigamente. Então, é uma reflexão muito profunda em relação ao tempo. Nós estamos diante de novos desafios, de um novo tempo e de um novo futuro. Um futuro que começa agora, no ponto de vista das ideias, do ponto de vista da conscientização do que efetivamente vai acontecer e, sobretudo, da mobilização. Nós vamos ter que ter uma nova postura em negociação coletiva de trabalho. Os empregadores vão ter uma nova postura. A FIEC está reunindo, salvo me engano, amanhã, né, reunida em uma telereunião, juntando todos os setores da indústria, para esclarecer qual é o efetivo alcance da reforma e o que é que eles vão fazer em face da reforma. Mais ainda, o setor rodoviário, nós já temos empresas que estão apresentando aditivo ao contrato individual de trabalho, já ajustando previamente as condições de trabalho à realidade da reforma. Então, a reforma não é algo futuro, é algo presente, é algo que já está acontecendo e que exige esse nível de mobilização que a gente enxerga aqui nesse momento. E é com muita satisfação que a gente vê isso. Então, é necessário um novo olhar. É necessário um novo agir do movimento sindical frente ao que está acontecendo. O próximo. Esse aí é só mesmo uma reflexão, doutor Gerson? Você quer que eu comente? O senhor quer comentar? Então... Está muito bonito também, tá? Bom, do ponto de vista metodológico, assim, de como a gente apresentar, né, a gente pode muito bem definir o antes e o depois da negociação. Mas, mesmo antes da reforma, como o doutor Gerson aqui falou, e ele vai fazer também aqui alguns comentários sobre esses slides, nós já tínhamos uma reforma trabalhista em curso. Né? O Supremo Tribunal havia suspendido a súmula 277, que assegurava a ultratividade das normas coletivas. O que é isso? Que assegurava que as condições de trabalho previstas em acordo e convenção coletiva, elas se projetassem para além da vigência desses acordos e convenções coletivas de trabalho. Também em decisão, o Supremo Tribunal Federal, ele havia se posicionado da possibilidade, isso aqui foi num caso dos trabalhadores canavieiros de Pernambuco, da possibilidade de se negociar aquilo que está previsto na legislação, já antecipando o negociado sobre o legislado. Então, havia já uma reforma, muito antes da aprovação, agora em julho, já uma reforma que já permeava o judiciário, né? E compreender o que vai ser o depois. Então, nós vamos sempre buscar fazer esse paralelo, o antes e o depois. O que na reforma, qual foi o discurso do governo para justificar a reforma trabalhista? Né? Aí aqui eu coloquei só alguns dos itens, os principais itens que o governo divulgou para a sociedade, para empresários e trabalhadores, para justificar a reforma.
O primeiro, que ele faz referência, é o anacronismo da CLT, né? Dizendo que a CLT é uma senhora muito idosa, né? E que não mais se ajustava aos tempos atuais, e que era fundamental a modernização da legislação do trabalho, né? Falou também que era necessário, isso aqui é um discurso, sobretudo, aplicado aos empresários, que era necessário conferir mais segurança jurídica às empresas, né? Porque, segundo a percepção, né, absolutamente distorcida, né, imagem captada por muitos empresários, o fato da legislação estar sendo cumprido, as sucessivas condenações que se verificam na Justiça do Trabalho, isso estaria trazendo muita insegurança jurídica, né? Era um outro ponto que ele suscita. O terceiro é que era necessário inibir a judicialização das relações de trabalho. A judicialização. A vontade que a gente tem é de comentar sobre tudo isso, mas nós vamos ser disciplinados e falar, isso aqui eu estou apenas fazendo um panorama geral, não vamos adentrar na análise para a gente ir para a negociação, né? E quarto, disciplinar as novas formas de trabalho. Isso aí é um discurso que ele utilizou para os empresários. Vamos para o próximo. Para os trabalhadores, ele utilizou o seguinte discurso, que a reforma era necessária para preservar os empregos atualmente existentes e, sobretudo, gerar novos empregos, né? A reforma seria, né, uma forma de fomentar a criação de novos empregos. Também aumentar o espaço da negociação coletiva com o empoderamento, nome bonito, né? O empoderamento das entidades sindicais, né? E ressalvando e sempre dizendo que não haveria perda de direitos. Esse era o discurso que o governo utilizou, né, as pós-verdades, né, empregadas pelo governo para adotar a reforma trabalhista. No que diz respeito propriamente à negociação coletiva, olhe bem, eles falam que a negociação coletiva aumentar o espaço da negociação coletiva e que esse alargamento do espaço da negociação coletiva, isso geraria mais um empoderamento, de alguma forma, querendo buscar a vaidade, né, do movimento sindical, de ter mais poder, né, de ter mais um protagonismo maior, mas um protagonismo para quê, né? Que protagonismo efetivamente se busca? É essa indagação que deve ser respondida no curso dessa exposição, né? Esse seria um novo papel da negociação, um papel mais largo, mais amplo, né, e que a gente vai analisar aqui na exposição que vamos fazer. Quer fazer algum comentário, doutor Gerson? Vamos adiante. Bom, sempre no antes e o depois. Como é que a gente tinha a estrutura da relação dos acordos e convenções coletivas com a legislação e com os contratos individuais de trabalho? Há um ponto comum entre os três. Tanto os contratos individuais de trabalho, como os acordos e as convenções coletivas, como a legislação, os três estabelecem condições de trabalho. Os três estabelecem condições de trabalho. São as três vias pelas quais as condições, em regra geral, são estabelecidas. Mas, e as três têm características diferenciadas. Como vocês estão vendo aqui atrás, a legislação, na verdade, ela atende aos interesses de toda a sociedade. A legislação estabelece um piso mínimo de direitos. Quando nós falamos em CLT, nós estamos falando de um piso mínimo de direitos, que é universalmente aplicado a todos os trabalhadores. Então, quando nós falamos, né, em jornada de trabalho no máximo de 8 horas, direito ao recebimento do adicional de horas extras, quando nós falamos das restrições ao trabalho em área de risco e a percepção do adicional de periculosidade, da hora noturna reduzida, né, todos esses direitos,
eles são universais, são aplicados a todos os trabalhadores. E, por ser um patamar mínimo de direitos, esse patamar mínimo é inflexível, pela sua própria natureza, por ser um patamar mínimo de direitos. Então, essa é a finalidade da legislação. Quando nós falamos em CLT, em termos de condições de trabalho, nós estamos falando de um patamar mínimo. Estamos falando isso antes da reforma. Segundo, mas nós temos, em cada categoria, uma realidade diferenciada. Aqui nós temos diversas categorias representadas e cada um tem características diferenciadas. E essas características diferenciadas reclamam direitos diferenciados também. Por exemplo, aqui eu tenho, vou pegar aqui duas categorias que eu estou vendo, né? Os rodoviários, né? A realidade dos rodoviários, por exemplo, é totalmente diferente dos comerciários. Nós temos realidades inteiramente distintas, direitos inteiramente distintos, a forma, o desafio, por exemplo, no que se refere ao trato de jornada de trabalho, é diferenciado, as demandas são diferenciadas. Então, nada mais natural e lógico que, além desse piso mínimo de direitos previsto na legislação que visa atender um reclamo da sociedade, houvesse um outro piso acima desse. Um piso agora que não mais é universal para todos os trabalhadores, mas para esses segmentos de trabalhadores. E esse segundo patamar são os acordos e as convenções coletivas. E, acima deles, os acordos coletivos de trabalho, que não poderiam, os acordos, conteúdo do contrato individual de trabalho, não pode ir aquém daquilo, portanto, abaixo daquilo que está na convenção, muito menos ainda da legislação. Então, essa era a estrutura básica que existia antes da reforma, que existe, e ainda não chegamos nela, mas que a estrutura, o sistema, os marcos regulatórios das relações de trabalho. Doutor Jéssica, quer falar alguma coisa sobre esse quadro? Vamos adiante. Então, olhe bem, nós temos um patamar de direitos universais, quando eu digo atinge a universalidade dos trabalhadores. E nós tínhamos, e essa era uma base inflexível, essa base de direitos universais de todos os trabalhadores, e ela está na legislação. E nós tínhamos... É o mesmo, né? E temos direitos diferenciados, que são estabelecidos nos acordos e convenções coletivas de trabalho e no acordo individual de trabalho. Né? É isso? É. Vamos ao próximo. Depois da reforma, como fica? Depois da reforma, como fica? O desenho é outro. Tá? Não mais teremos esse piso universal de forma absolutamente inflexível. O que será inflexível? O piso vai ser rebaixado. Não mais será CLT, mas o que está previsto na Constituição Federal. Os direitos que estão, felizmente, na Constituição de 88, né, e foi criticado por muitos constitucionalistas, o doutor Jéssica pode até falar mais do que isso, que diziam que tinha uma mini CLT dentro da Constituição. O artigo 7º, pela quantidade de direitos que estão previstos na Constituição Federal. Então, felizmente, esses direitos eles ficam preservados, e hoje eles vão, a partir de 11 de novembro, vão constituir esse piso inflexível de direitos. Mas a CLT, que antes era o piso inflexível, essa não mais será inflexível. Ela estará sujeita, suscetível de uma ampla flexibilização, salvo alguns casos específicos, como os casos de engenharia, medicina e saúde no trabalho, que aí há uma restrição em termos bem relativos, né? Que, pelo contrário, ele diz que protege, mas, na verdade, desconstrói, né? Quando ele fala na reforma. Então, mas o piso é rebaixado, passa a ser da Constituição. E o que está na CLT, em grande medida, passa a ser perfeitamente, né, como você está vendo aqui, o acordo e a convenção coletiva descendo para abaixo do piso, do patamar dos direitos previstos na CLT. Então, ele pode estabelecer condições diferenciadas e mais, digamos assim, menos vantajosas aos trabalhadores em acordo ou convenção coletiva de trabalho.
tá? Então, o que nós tínhamos antes, uma base inflexível, agora nós temos um piso flexível de direitos, e a rigidez do direito de trabalho é reduzida de forma mais restrita ao que tem na Constituição Federal, e o acordo ou a convenção coletiva assume uma amplitude, inclusive, podendo se projetar no campo que antes era integrado por esse piso mínimo de direitos. Pode acontecer algo mais drástico. Para os trabalhadores que têm nível universitário, né? Que é assim que ele fala, ainda faz referência na lei, que é até uma impropriedade técnica, né? E que recebe valor equivalente a duas vezes ao valor máximo, né, do salário, benefício da Previdência Social, do regime geral da Previdência Social, o acordo individual prevalece sobre o acordo e a convenção coletiva e sobre a própria legislação, ressalvados casos constitucionalmente assegurados. Isso quer dizer que, vamos dar um exemplo aqui do SINDPD, bem claro, todos aqueles analistas de sistemas, portanto, nível universitário, que ganham um valor superior a 2 pisos, praticamente eles vão viver num clima de desregulamentação, porque o que for acordado no plano individual é o que prevalece. É muito grave. Nós estamos deslocando do ponto de vista da legislação, do ponto de vista dos acordos e convenções, para o plano individual. É voltar à época da Revolução Industrial, isso aí. Então, esse é o pós-reforma, o que nos aguarda. Tá? O que vai acontecer na prática? Aquela garantia mínima de direitos universais, ela vai ser mitigada, ela vai ser reduzida a um patamar bem pequeno. E os direitos diferenciados, no âmbito da classe trabalhadora, eles vão prevalecer. Nós teremos direitos universais. Quando falo em direitos universais, são direitos universalmente aplicados a todos os trabalhadores. Ele fica bem reduzido e nós vamos ter cada vez mais direitos diferenciados. Né? Direitos diferenciados que vão estar nos acordos e convenções coletivas, né? E quando se tratar de trabalhadores com nível universitário e que ganham o valor superior a 2 vezes ao teto máximo do regime geral da Previdência Social, esses aí, o que prevalece é o acordo individual mesmo, é a pactuação individual, né? O que implica na total, praticamente em quase toda, a desconstrução do direito de trabalho para esse segmento de trabalhadores. Esse trabalhador individual aí, né, doutor Carlos Chagas, além de ter nível superior, é preciso ele ter aquele patamar salarial, né, que hoje em dia dá R$11.000. E, às vezes, eu lembro que, na época dessa reforma, se falou muito dizendo o seguinte: quem recebe R$11.000 tem condições de negociar pessoalmente, sem a intermediação da sua entidade sindical, porque já está num patamar elevado de salário, então não é mais hipossuficiente. Acontece que o estado de subordinação não é o estado só econômico, é um estado de sujeição. Na prática, basta o empresário chegar para esse trabalhador que recebe R$11.000, que é o valor de hoje, 11.000 quebradinho, e dizer para ele assim: olha, ou você fica com seu emprego aqui nas condições que eu estou colocando para você, ou então você sai. Onde é que você vai arranjar hoje um emprego de R$11.000? Não precisa nem ir longe, não, basta esse argumento. E este argumento já é suficiente para nós detectarmos que esse trabalhador ele não tem as condições de negociação com a empresa de forma tão livre quanto se anunciou. Tem mais um detalhe também, quanto a esse mesmo trabalhador, é que uma empresa que tenha condições de pagar R$11.000 a um trabalhador, não é uma empresa pequena, não é uma microempresa, não é uma empresa de pequeno porte, é uma empresa de grandíssimo porte, para ter condições de pagar R$11.000
a um trabalhador, uns R$ 1.000 mensais, é uma empresa de grande porte. E isso, aquela distância que tem entre uma empresa pequena e o seu trabalhador, acaba sendo a mesma que ocorre entre um empregado que ganha uns R$ 1.000 e a empresa que é de grande porte. Só no ensino superior eu tenho aproximadamente uns 25 anos de ensino superior. E eu tenho visto, tanto na Universidade Federal quanto em outras universidades, como o nível dos estudantes vem caindo. E nós sabemos que o nível superior, de um modo geral, tem caído muito. O nível de ensino tem caído assustadoramente. Então, aquelas pessoas que antes, quando tinham nível superior, realmente eram pessoas que estudavam, eram pessoas que saíram da faculdade com uma capacitação intelectual, uma capacidade intelectual destacada, hoje não é mais a mesma realidade, não. Até mesmo porque existem muitas faculdades que têm um nível péssimo de ensino, horrível de ensino. Então, quem sai da faculdade hoje não é mais aquela pessoa que tem uma consciência e que tem uma ciência de conhecimento. Não é. Essa realidade mudou. Basta ver o que está acontecendo na sociedade de hoje. A sociedade está apática, está em letargia. Nós estamos passando por uma reforma imensa, trabalhista. O país está passando por um momento em que se abriu tudo de uma corrupção enorme, infestada dentro dos poderes, e aí não tem exceção. Nós vimos no Legislativo, vimos no Judiciário, aqui mesmo no Estado do Ceará é exemplo de algumas situações dessa, no Executivo, há muitos deputados, senadores sendo processados, o presidente da República respondendo a processo, e o Congresso Nacional sem dar autorização para apurar as práticas criminosas do presidente da República em uma reunião colegiada do Congresso infame, que fez vergonha internacional, e o povo calado. O povo calado. Na hora que se chama o povo para ir para as ruas, é preciso o movimento sindical pagar, que o pessoal não vai. O pessoal não vai. Então, que consciência é essa? Se o nível de educação formal aumentou, e se nós compararmos os anos 70 para cá, o nível aumentou muito. Hoje, o número de pessoas portadoras de diploma, não é, de diploma de nível superior, é um número muito grande, mas são pessoas letárgicas. Isso é reflexo da má educação, da educação que é deficiente. As pessoas que não têm a consciência do que está se passando ao longo desse país e do que vão enfrentar nos próximos anos. Não têm consciência do legado que vai deixar, o legado que se vai deixar para as gerações futuras. Essa lei que veio agora, essa lei 13.467, não é uma legislação para vigorar 2, 3 anos. Essa legislação ela vai ficar aí, dentro da CLT, por pelo menos 50 anos. Então, pode trabalhar 50, 100 anos, essa lei vai ficar lá. 50, 100 anos. Este é o legado que nós, desta geração, estamos deixando para a geração próxima, para a próxima geração, para os nossos filhos e para os nossos netos. E vem a reforma previdenciária, que está na agulha. Então, são duas reformas grandes que estão prestes a passar. Mas são duas reformas grandes antissociais. São reformas que não têm sido discutidas com transparência, com a população, e nem têm sido objeto de respeito ao que a população pensa. Agora, além desses aspectos que eu estou colocando aqui, estou entrando aqui em muito dos slides do Dr. Carlos Chagas, mas, veja, o momento é assustador, mas o momento não é de desespero. Então, pronto. Muitas entidades sindicais atônitas, por exemplo, com o sistema de custeio. Como é que vai ficar o sistema de custeio?
muitas entidades vão fechar. Agora é porque a prática dos sindicatos precisa ser mudada. E tem que ser mudada para aquela prática que justificou o movimento sindical. Como vocês acham que nos anos 20, nos anos 30, as entidades sindicais sobreviviam? E sobreviveram. E foram anos de luta. E foram anos de conquistas. Naquela época, anos 20, anos 30, foi a época em que se conseguiu avançar na legislação social, não só aqui do Brasil, como no mundo todo. Não tinha imposto sindical, não tinha contribuição compulsória. As entidades sindicais não eram às centenas, aos milhares de países afora. Eram poucas entidades sindicais. E foram suficientes para nós termos a construção de uma legislação do trabalho muito mais favorável do que hoje, que nós temos só de entidade sindical profissional, nós temos 11 mil entidades sindicais profissionais, 11 mil. Ainda tramitando no Ministério do Trabalho, existem mais de 2 mil entidades sindicais para ser apreciado. Mais de 2 mil. Hoje nós temos 11 mil entidades sindicais. Uma pulverização enorme. Nós temos entidades sindicais, sabe quantas pessoas na base, doutor Carlos Chagas? 14 pessoas na base. 14 na base. Não é 14 filiados, não. 14 entidades, 14 pessoas, 14 trabalhadores na base do sindicato. Um sindicato como esse não vai sobreviver. Aí o Ministério do Trabalho dá o registro sindical a uma entidade sem nenhuma representação, nenhuma representatividade sindical, e essa entidade não vai sobreviver. É hora de, primeiro, tentar articular mais com a população, doutor Carlos Chagas, né, para que a população tome consciência do que está vindo. Agora, tem que ser um discurso simpático. A população não quer mais, já mostrou isso, não está interessado em discutir bandeira. Se o movimento sindical for para a rua com a bandeira política na mão, ninguém vai para a rua. Ninguém vai. Quem levantar a bandeira de um partido político específico, a população não quer mais. A população está enojada com todos os partidos políticos, da extrema-direita à suposta extrema-esquerda. Então, ir para a rua com bandeirinha vermelha, azul, amarelo, preta, não, a população não aceita, não aceita. O movimento sindical acabou se perdendo, como em todo mundo em que esse fato ocorreu, o movimento sindical acabou se perdendo quando vestiu camisa de partido político. Ele acabou se perdendo. Então, a hora de resgatar os valores do trabalho. Se tem que se defender, é o trabalho. Se tem que defender, é o trabalhador. Que se tem que defender é uma legislação social. É um tratamento social, mostrando ao trabalhador, diz, olha, você sabe o que você vai passar? Você sabe o que você vai passar a partir de novembro? Você sabe que você vai perder seu emprego? Você sabe que você agora vai ser PJ? Você sabe que as empresas estão se articulando para rebaixar salário? Você sabe o que é um trabalho intermitente? É aquele em que você entra 8 horas da manhã e sai 10 horas da noite, mas você só recebe 6 horas de trabalho, o resto do dia você fica ocupado à disposição da empresa, mas não pode fazer outra coisa, nem recebe salário, a não ser pelas 6 horas, e não pode fazer outra coisa da sua vida. Tá? Então, essa consciência trabalhista, de pertinho do trabalhador, que tem que ser passado. E dizer para ele, você sabe quanto é que vai ser o seu salário, você sabe como é que vai ser o seu repouso semanal, aquele domingo que você está acostumado a passar com a sua família, você sabe como é que vai ficar o seu domingo? Você sabe quantas horas você vai ter que trabalhar para você manter o seu padrão de vida e o plano de saúde, porque a lei trata também de plano de saúde. E o transporte, como é que vai ficar o transporte? São essas questões que precisam ser trazidas para o trabalhador, para ver se tira o trabalhador da letargia e se cria uma consciência social na sociedade. Não é hora de bandeira política. Não é hora de bandeira política. Tem que se traçar 2 lutas. Uma, porque o político tem influência na condução do país, então tem que se traçar uma luta política, que é uma coisa, e tem que se traçar uma luta trabalhista. Agora, se colocar a luta trabalhista dentro de um movimento político, a população não vai. O movimento sindical, ele tem que começar
a fazer o seu deverzinho de casa. Aquelas negociações coletivas que ele estava acostumado a fazer, só para justificar uma taxa assistencial, esse tempo passou. Não é hora mais de fazer uma negociação coletiva para justificar uma taxa assistencial. Como eu vi muitas negociações coletivas, eu vi muitas vendas de direitos em negociações coletivas, muitas renúncias a direitos em negociações coletivas. E a cláusula da taxa assistencial era uma cláusula que pesava, porque na hora da mesa de negociação, a empresa dizia logo assim, olha, se você não negociar o banco de horas, eu não negocio a taxa assistencial. Então, eu acho que a reforma trabalhista, ela dá para se fazer do limão uma excelente limonada, uma maravilhosa limonada. Eu acho que ela propicia o resgate do sindicalismo de base, que foi assim que ele nasceu. Não é sindicalismo de gabinete, ela resgata o sindicalismo de base. Agora é hora de correr atrás dos trabalhadores, de convencê-los a contribuir para o sindicato, tanto financeiramente como mediante a presença nas assembleias, e convencer aquele trabalhador que se acha fora do círculo trabalhista, e tem alguns trabalhadores dessa forma, tem alguns trabalhadores que recebem um salário a mais, acham que não são empregados. Então, veja que nós já temos um exemplo, já temos um histórico de como se dará a livre negociação entre a empresa e o trabalhador, mesmo não sendo ele um trabalhador simples, trabalhador assalariado, mas sim um trabalhador com salário diferente. Então, mesmo isso, a história vai acontecer. Mas voltando aqui à análise da antes e depois, o que nós temos hoje e que ainda não foi alterado? Né? Nós temos, em regra geral, quando nós falamos em negociação coletiva, nós estamos falando do estabelecimento de condições de trabalho. E como era a dinâmica do estabelecimento, como é hoje a dinâmica do estabelecimento dessas condições de trabalho? Você tem, como regra geral, você tem uma negociação que tem um fluxo evolutivo, ou seja, a doutrina espanhola, eles falam em progressividade. Há uma progressividade das condições de trabalho, sempre num fluxo evolutivo, de melhorar, revisar os direitos e evoluir. Né? Essa é a regra geral e essa era a vocação natural da negociação coletiva no sistema atual. Né? E a exceção? A exceção ela está rigorosamente, hoje, prevista na Constituição, que você pode reduzir salário mediante negociação coletiva, você pode estabelecer regime de compensação de jornada de trabalho e estabelecer os turnos ininterruptos de revezamento. Essas são as três hipóteses que possibilitam a flexibilização. Como essas hipóteses estão taxativamente previstas na Constituição, nós podemos afirmar com certeza hoje que a flexibilização dessas condições de trabalho ela é uma exceção. E a regra geral é essa evolutividade dos direitos na negociação coletiva de trabalho. Esse é o modelo atual. Porém, após a reforma, isso se altera. Né? A negociação coletiva, frente ao estabelecimento de condições de trabalho, vai ter um novo papel. Né? Na verdade, a regra geral vai ser a flexibilização, porque o propósito da reforma é ajustar, adequar as condições de trabalho às necessidades da empresa, aumentar a competitividade das empresas. Para que haja o aumento da competitividade das empresas, é necessário que os direitos sejam flexíveis, né? Que não haja a rigidez, mesmo sendo para assegurar um patamar mínimo de direitos e de dignidade, mas não interessa ao mercado isso. E isso vai estar, a negociação passa a ter essa nova função. Né? É o que o Alfredo Villavicencio, que é peruano, ele coloca que as negociações elas assumem uma dimensão, elas passam a ser adaptativas. Elas visam a adaptar as condições de trabalho à realidade do mercado. Né? E a exceção? A exceção é a rigidez,
que fica só no plano da Constituição Federal. O resto, tudo é flexível, tudo é maleável e tudo pode estar em pauta de discussão nas negociações coletivas de trabalho. Antes, quando você tinha um conflito entre um acordo coletivo de trabalho e uma convenção coletiva de trabalho, o que acontecia? O critério, quando você tinha um conflito entre acordo e convenção, prevalecia aquele que fosse mais favorável. Isso era o que estabelecia a legislação atual, né, que está nos seus últimos momentos, né, no que diz respeito a esse tema. Tá? Como é que vai ser depois? Depois da reforma, sempre o acordo vai prevalecer sobre a convenção. Olhe bem, cada vez mais é a opção de se deslocar do universal para o particular, para o individual. Né? Sai da convenção e prevalece o acordo individual. Né? Lembrando que, pela reforma, jornada 12 por 36, regime de compensação pode ser, desde que a compensação ela ocorra, né, no mesmo mês, e que a compensação na escala 12 por 36 seja em 6 meses, pode ser por acordo individual. A reforma possibilita. O tema jornada na reforma é um dos temas onde eu reputo que a classe trabalhadora teve um maior recuo, um maior prejuízo. É a parte mais danosa. E a parte que mais interessa, sobretudo, à Confederação Nacional das Indústrias, que foi a grande, digamos assim, patrocinadora dessa reforma. Né? Bom, um novo agir frente a um novo tempo. Né? Isso exige do movimento sindical. Não dá para se fazer, para o movimento sindical atuar exatamente como sempre atuou. Né? Chega, faz a campanha salarial, né? Bota um reajuste bem expressivo, discute com a base, depois o empregador não dá, do outro lado só chora miséria o empregador, aí chega a inflação, um pouco mais da inflação, e ali está praticamente definido a campanha, às vezes com alguns ajustes, poucos ajustes, e assim nós tivemos nos últimos 5, 10, 15 anos, praticamente, a projeção dos acordos e convenções coletivas de trabalho, obviamente isso sempre impactado pela realidade macroeconômica do país. Né? Inflação maior, isso gera mais um desafio maior, mas quando tem, né, quando vivemos anteriormente, um período onde a economia estava mais pujante, né, obviamente esses índices de reajuste eles transcenderam o limite da inflação e ganhos reais significativos. Né? Mas sempre dentro dessa relação e dentro de uma lógica, de um ritual, de uma liturgia muito bem definida. Agora não. Agora muda, porque a negociação, como nós acabamos de ver, ela passa a ter uma função diferente. Ela passa a ter uma amplitude maior. Isso exige, salvo engano, amanhã, a FIEC, interligada com a CNI, por videoconferência, vai estar, né, reunido já para definir estratégias do setor da indústria em face da reforma. Né? Então, eles estão se organizando, né, frente a isso aí. Só uma informação. Algumas entidades patronais nacionais já têm manuais. Os manuais já estão sendo entregues, distribuídos já aos RHs. Então, já tem manual de como vai ser a prática empresarial a partir de novembro. E algumas empresas já estão promovendo logo essas alterações. Então, já tem manuais de como fazer. As entidades sindicais, por suas confederações, principalmente, centrais, está na hora também de começar a elaborar, já está passando o tempo, os seus manuais de orientação às entidades sindicais. Tem que ter esses manuais orientando o que fiscalizar na empresa, como fiscalizar, digamos, como fiscalizar agora a jornada, né? O comércio, como é que se deve fiscalizar. E também regras sobre como negociar, o que cláusulas negociar. E também algumas dicas de aplicação da nova lei, como é que a nova lei deve ser aplicada, o que é que se deve discutir na Justiça do Trabalho, até que ponto convém os dissídios coletivos.
Dissídio coletivo é o pior negócio que se tem. O momento é de negociar, 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 e negociar, e negociar. Cansou, negocia de novo com as empresas. Tem que negociar. Esse canal de negociação é obrigatório. Agora, as entidades sindicais, é hora do profissionalismo. Agora é ser profissional no movimento sindical. E as centrais, as confederações têm que começarem já, e vocês podem reivindicar isso e pedir a essas entidades sindicais de grau superior que comecem a baixar manuais, orientações às entidades sindicais. Porque tem entidade sindical que precisa de orientação. Tá? Porque se não houver uma orientação central, se não houver um trabalho coordenado, vai ficar todo mundo atirando para todo lado, às vezes até de modo contraditório, e as empresas vão negociar com quem convém. Se não convier, elas negociam diretamente com o trabalhador. Então, tem que haver uma coordenação. Assim como as empresas, e é mérito delas, é mérito das empresas, estão organizadas, o movimento sindical também precisa se organizar. Tem que se organizar. Bom, então nós temos um cenário de crise do direito do trabalho, uma grave crise. E se a gente pudesse sintetizar essa grave crise, estão nesses itens que estão aí descritos. O primeiro, a substituição da lei pelo contrato. A lei, a legislação do trabalho, ela cede espaço tanto aos acordos e convenções coletivas, esse piso mínimo ele é rebaixado, como pela própria negociação individual no âmbito entre empregado e empregador, que isso é muito grave, é um movimento muito preocupante. Segundo, a adoção de uma legislação flexível com rigidez mínima, alcançando apenas direitos previstos na Constituição. Nós falamos há pouco sobre isso, né? A substituição de direitos universais por direitos diferenciados, também aqui mencionamos, né? A descentralização da negociação coletiva, se possível no âmbito da empresa, também aqui mencionamos, né? E a restrição do acesso dos empregados à Justiça do Trabalho, esse é um ponto que não é possível que a gente tratar, por conta que isso demandaria um tempo bem maior. Tá? Então, esse é um quadro de uma crise grande, que nós vamos enfrentar a partir de novembro. Próximo quadro. Bom, o ideograma, né, chinês, a sabedoria chinesa é algo que sempre tem que ser lembrada, e crise para eles, o ideograma deles, é exatamente a junção de risco, perigo e caos, e oportunidades e momentos de mudança. Né? É muito claro. Dentro de uma linguagem ocidental, nós chamamos isso de dialética também. Né? Chamamos isso aí, é um movimento dialético. Né? Então, no plano da contradição entre a tese e a síntese, a tese e a antítese, né? É um caminho, né, que nos aponta para uma síntese, para uma evolução. Né? Então, entre crise, né? Quando estamos de crise, né, estamos diante de riscos, né? E nós temos também momentos de oportunidade. E a junção dessas duas coisas é o que constitui a crise. Então, nós temos que começar a enxergar oportunidades de construção, que o doutor Jassa muito bem falou, né? O resgate do movimento sindical pela base, né? Uma estruturação, mais do que nunca, essa distância entre as entidades sindicais e a base representada, ela vai ter que ser restringida. A entidade que continuar distante de sua base, ela vai ter dificuldade de sobreviver, né? Muita dificuldade. Tá? Ou então vai sucumbir, né, e vai praticamente se sujeitar às exigências que forem estabelecidas em mesa de negociação pelo sindicato patronal e sobreviver dessa forma. Né? Nós vamos ter essas duas realidades muito claramente num horizonte muito próximo. Tá? Então, como é que o movimento sindical, dentro desse contexto, dentro desse cenário, ele pode agir? Algumas diretrizes. Tá? Aqui nós não temos o propósito de esgotar esse tema é muito mais complexo, né? Mas colocaria a priori, para a gente concluir aqui, para que a gente possa ir para o debate, esses 3 pontos. Primeiro,
nós perdemos, a reforma vai nos retirar do movimento sindical e dos trabalhadores, tá? Um conjunto de direitos e de possibilidades, um conjunto muito valioso. Um exemplo claro, as homologações. A homologação se existe algo em termos de fiscalização das condições de trabalho que efetivamente funciona, são as homologações pelas entidades sindicais, né? Por que retiraram a homologação das entidades sindicais? Exatamente porque funciona. Porque é lá que a entidade tem um contato com o trabalhador, faz a verificação, né, constata as irregularidades, não só da rescisão contratual, mas do que aconteceu no curso da relação de emprego, tá, e promove as ações individuais e coletivas cabíveis. Eles retiraram. O que é que nós vamos fazer? Buscar nas negociações, restabelecer a negociação em norma coletiva. Em norma coletiva. Claro que não vai ter exatamente a mesma formatação do que existia, porque lembre-se que a homologação da entidade sindical era um requisito, por exemplo, para a liberação do saldo fundo de garantia. Obviamente, isso não vai acontecer, mas, pelo menos, o ato de fiscalização do sindicato é perfeitamente possível, em norma coletiva, ser restabelecido. Muitas entidades já têm essa cláusula, e ela ganha uma nova roupagem, dentro do atual contexto da reforma, ela ganha uma importância muito grande. Bancários têm essa cláusula, né? Por exemplo, e ela passa a ter um valor muito importante, ou seja, não vai ter interrupção, descontinuidade da homologação, porque está prevista. Mas, seguramente, os sindicatos patronais vão querer retirar essas cláusulas que constam a homologação da entidade sindical. Por exemplo, outro dado, na escala 12/36, os tribunais já definiram, é obrigatória a observância da hora noturna reduzida e o intervalo intrajornada. Pela reforma, fica retirado. Adotou a jornada 12/36, não tem mais intervalo entre jornada, tampouco observância da hora noturna reduzida. É restabelecer isso em negociação coletiva. É restabelecer esses direitos. Tá? A proibição de horas extras habituais, né, que pela lei permite, acabar com aquela discrescência do trabalho em áreas de insalubridade, já que a própria lei, por parte da trabalhadora lactante e gestante, é um absurdo aquele dispositivo, que diz que basta a mulher levar um atestado. No governo Dilma, foi alterada a legislação para proibir. E não foi isso por um ato político, foi simplesmente se alinhando aos estudos no âmbito internacional, da Organização Internacional do Trabalho, sobre, né, que não era adequado, feria a dignidade da mulher que trabalha, né, o trabalho da lactante e da gestante em áreas de insalubridade, em áreas insalubres. Né, e é proibido hoje. O que vai acontecer após a reforma? Basta essa trabalhadora levar um atestado médico que diga onde o médico ateste que ela não vai sofrer nenhum mal à saúde, que ela passa a trabalhar nessa área insalubre. Agora, como é que o médico tem conhecimento do local de trabalho, do grau de insalubridade, ou agente físico, biológico ou químico, né, e qual a intensidade dele no local de trabalho, se ele nem compareceu? Como é que ele pode atestar isso? Então, é absurdo, atenta à nossa inteligência esse dispositivo. Nós podemos buscar reverter, até porque os graus de insalubridade estão lá. Graus de insalubridade passa a ser matéria de negociação coletiva de trabalho. A quem interessa? Então, o que, na verdade, se diz que vai ampliar a negociação coletiva, de fato, se ampliou a negociação coletiva para temas que interessavam ao segmento empresarial. Ampliou-se a negociação coletiva para flexibilizar esse piso mínimo de direitos que nós tínhamos anteriormente. Tá? Então, fazer a reposição não vai ser uma batalha fácil, mas esse é o nosso caminho, é o norte que nós temos que seguir. Né? Segundo, estabelecer cláusulas relativas à jornada de trabalho, excluindo expressamente a possibilidade
de sua reforma por meio de negociação individual. Nós temos que estancar essa sangria que vai acontecer pelos acordos individuais. E as normas, elas têm que ser proibitivas dos pactos individuais. Até para proteger o próprio trabalhador da vulnerabilidade dele. Porque está acontecendo, e nós estamos tratando isso com os rodoviários, já chegaram, mudando o contrato individual de trabalho, já ajustando a reforma. O que é que o empregado vai fazer? Chega o empregador, está aqui o aditivo do contrato individual de trabalho. Assina. Né? O que é que o cidadão vai fazer? Não vou assinar, não. Eu vou defender meus direitos. Não, todo mundo assinando. Todo mundo assinando. Então, quer dizer, e isso vai se ampliar para tudo que é empresa. O que é que tu acha que a FIEC quais são as orientações que vão ser dadas? Me parece que essa reunião amanhã é alterar os contratos individuais de trabalho também, dentre outras recomendações. Né? Então, estabelecer cláusulas que possam embarrear os acordos individuais. Né? Por exemplo, vigilantes. A escala 12/36. Assegurar o direito, e aqui a gente tem representação dos sindicatos vigilantes, assegurar o direito em convenção coletiva da hora noturna reduzida e o intervalo entre jornada. Não vai ser uma batalha fácil. Vai ser mais difícil do que o adicional de risco de vida. Né, que foi uma luta histórica da categoria dos vigilantes. Vai ser mais difícil, mas a gente vai ter que empreender essa luta, vai ter que ter mais organização, no sentido para que nas negociações a gente possa avançar nesse segmento. E disciplinar as novas formas de trabalho. Uma das coisas que o governo alardeou que a reforma era a modernização, é porque ele regularia as novas formas de trabalho. Ele praticamente tratou de duas. O teletrabalho e o trabalho em regime intermitente. Trabalho em regime intermitente. O teletrabalho, e aí se aplica sobretudo ao SINDPD, ele não regulamenta, ele desregulamenta. Porque o único dispositivo mais expressivo sobre o teletrabalho é dizer que o capítulo que trata da jornada de trabalho na CLT não se aplica ao teletrabalho. Sabe como é que ele trata segurança no trabalho? Né? É muito importante que vocês leiam, né, a lei da reforma. Ele diz o seguinte, que o empregador tem que dar recomendações ao empregado como é que ele deve se portar para não estar sujeito a doenças ocupacionais. Essa é a regra de segurança, que está lá na lei. Então, cumpra o movimento sindical estabelecer regras outras nos acordos e convenções coletivas, de maneira a estabelecer, vamos discutir abertamente o teletrabalho, como é que se dá o teletrabalho, os riscos, controle de jornada, que isso é possível, controle remoto. Né? É absolutamente possível hoje. Então, tem que se discutir e aprofundar isso. Isso é para antes de ontem, não é para ontem, não. Tá? O outro é o trabalho intermitente. O trabalho intermitente ele vai ser muito focado a determinados setores. Por exemplo, o setor de turismo seguramente vai fazer uso, porque o trabalhador em regime, o empregado em regime de trabalho intermitente, ele é contratado, mas ele não tem jornada. O que caracteriza o regime intermitente é a ausência de jornada. Ele não tem jornada. Mas como é que é um contrato de trabalho sem jornada? O empregador convoca, só que aí essa modalidade de contrato não vai agradar muitos empregadores. Por quê? Porque o empregado pode recusar quando ele é convocado. Vamos supor que eu tenho outra atividade, eu sou convocado para trabalhar 4 horas. Vamos pegar o exemplo de turismo, que é o exemplo mais comum. Apareceu um grupo, né, de americanos, eu tenho um guia turístico qualificado, fala bem inglês, conhece bem e tal, e, bom, então eu vou chamá-lo e digo, olha, eu estou com um grupo, eu tenho 6 horas de trabalho aqui. Pela legislação, ele pode recusar. Não, eu
estou com outra atividade. E isso não vai satisfazer as empresas, porque as empresas gostariam que, na hora da convocação, tivesse imediatamente ele comparecesse, ele tivesse a obrigação. Mas é uma questão de tempo, eu tenho a impressão que eles vão querer revisar isso aí. Tá? Então, quer dizer, mas, de qualquer forma, e ele só ganha pelo tempo efetivamente trabalhado, porque ele não tem jornada. Essa é uma mudança de paradigma, em termos de contrato de trabalho, muito perigosa. Contrato de trabalho sem jornada. Por sinal, no setor bancário já está acontecendo. Por exemplo, caixas, os caixas da Caixa Econômica Federal. Tá? Não existe uma função de caixa. Qualquer um pode. E ele vai ganhar a gratificação de caixa de acordo com o tempo que ele permanecer no caixa. Não mais recebe a gratificação cheia mensal. Não. Passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, ele soma o conjunto de horas e define, a partir daí, o valor da gratificação de caixa. É o mesmo paradigma do trabalho intermitente. É a mesma lógica. E, obviamente, isso vai permear as condições de trabalho de um modo geral. Tá? E nós temos que estar cada vez mais em debates como esse, discutindo o que devemos fazer. Como barrar essas inovações, essas modernidades que estão chegando no plano das relações individuais de trabalho. E, para concluir, para a gente abrir para o debate, Paulo Freire, né? Paulo Freire não pode ser esquecido nunca, né? Paulo Freire não pode ser discutido nunca, né? Um dia desse, eu fiquei chocado com o que eu vi na internet, e por isso que eu fiz questão de colocar isso, que aqui em Fortaleza teve um curso que o título era Desconstruindo a Pedagogia de Paulo Freire. Eu fiquei escandalizado, né? Um dos maiores pensadores brasileiros reverenciados no mundo inteiro, e aqui a onda conservadora, reacionária, fascista, chega a um tal ponto de estabelecer um curso de Desconstruindo Paulo Freire. E Paulo Freire, com muita precisão, ele coloca a grande força sobre o que deve alicerçar-se a nova rebeldia é a ética universal do ser humano, e não a de mercado, insensível a todo reclamo das gentes e aberta apenas para a gulodice do lucro. É a ética, a grande força sobre o que deve se alicerçar a nova rebeldia, é a ética da solidariedade humana. É isso. Essa é a grande diferença nossa, né? Contra o poder econômico, nós temos o nosso contrapoder de organização coletiva, né? Então, resgatar o nosso passado de movimento sindical, de buscar estruturar a base, de buscar estabelecer uma aproximação das entidades, porque o que está por vir é algo que exigirá, né, uma coesão dos trabalhadores, uma força muito grande para resistir aos ímpetos, né, do mercado, do valor supremo de uma sociedade ser a competitividade das empresas. É isso, obrigado. Bom, eu vou complementar aqui o que o doutor Carlos Chagas falou sobre a negociação coletiva. Com essa nossa nova modalidade, essa reforma trabalhista, alterando a estrutura dos sindicatos, Neto e Tobias, não aconteceria mais aquele caso que vocês enfrentaram em 2010, em que uma entidade sindical, de repente, apareceu do nada e caiu no colo de vocês, tomando a representatividade completamente desconhecida da categoria, enquanto o Sintro é quem estava na rua levando multa do tribunal, fazendo a paralisação coletiva numa greve ferrenha. Com a nova estrutura sindical, isso aí não vai mais acontecer, não. Então, não aconteceria, tá? Porque muitas entidades sindicais surgiram nesse tempo só pelo imposto sindical, lastimavelmente. E isso prejudica os bons sindicatos. Então, tem muitas entidades sindicais que ficaram prejudicadas com algumas
com algumas posturas de outras pessoas que não são sindicalistas e se instalaram no movimento sindical. E isso enfraquece o movimento sindical. Agora, tem muito sindicalista bom, tem muita diretoria boa, e tem muito sindicalista bom. Então, esse sindicalista que agora tem que surgir e mostrar a cara. Esse pessoal que tem que ir para a rua, tem que lutar. Sobre as negociações coletivas, eu tenho assim, algumas propostas, algumas opiniões, algumas ideias. Primeiro, a negociação coletiva é um equilíbrio de forças. Ninguém vai negociar com o outro, a não ser que seja uma pessoa dotada de um sentimento humanístico além do normal, uma eticidade kantiana, mas ninguém vai negociar com o outro se tem um poder muito maior do que o outro. Então, é preciso um equilíbrio de forças, até para que o outro sente na mesa e comece a negociação. Então, primeiro ponto, equilíbrio de forças. Segundo, as pessoas só negociam se houver possibilidade de ganhos recíprocos. Se as entidades sindicais profissionais chegarem para as empresas e disserem assim, olhe, as negociações coletivas, aquelas negociações de jornada, compensação de jornada, banco de horas vai ser uma febre, banco de horas não poderão ser negociadas individualmente, terão que ser negociadas coletivamente, através do acordo coletivo. O que fará com que as empresas aceitem uma proposta dessa? Porque elas já têm a possibilidade dada por lei de negociar diretamente com o empregado. O que poderá justificar ou convencer o empregador a colocar esta cláusula em uma convenção coletiva de trabalho, por exemplo, de que as negociações sobre banco de horas não serão feitas individualmente e sim serão feitas pela via coletiva? O que o sindicato profissional tem a oferecer às empresas em troca dessa proposta? Tá? Então, existem algumas possibilidades que o ideal é trazer para a mesa de negociação coletiva, mas as empresas vão precisar de uma justificativa, de uma fundamentação das entidades profissionais, porque senão vai dizer, olha, a lei já me dá essa possibilidade. Por que eu vou negociar coletivamente o banco de horas, se eu posso negociar diretamente com o meu empregado? Não é? Por que eu vou negociar compensação de jornada com o sindicato, se eu posso fazer diretamente com meus empregados? Chego meus empregados, faço lá uma reunião no dia de sábado, de manhã, talvez até regada a um cafezinho, que todo mundo vai achar muito agradável, e ali no café eu já negocio com todo mundo a compensação. Não negocio nem de um a um, negocio logo com todo mundo, né? Sem a presença de sindicato. O que fará com que eu negocie com as entidades sindicais? Então, é preciso, em cada setor, descobrir o que as empresas querem, o que é muito caro às empresas para negociarem as cláusulas. Hoje, cláusulas essenciais que eram coletivas passaram a ser individuais. Jornada, banco de horas, alguns aspectos salariais. Jornada é um ponto muito caro às empresas, muito caro às empresas. Mas tem algumas coisas que o tempo fará e que a gente já vê na legislação comparada. É preciso também, eu vou voltar a esse ponto, mas é preciso que se lembrem da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Ela tem ela tem manuais de negociação coletiva. Já viu, doutor Cachai? Manual de negociação coletiva. Manuais internacionais de como negociar coletivamente. Esses manuais precisam ser lidos e relidos com a experiência da OIT em negociação coletiva. E ela tem convenções internacionais sobre negociação coletiva. As convenções internacionais ratificadas pelo Brasil são superiores à lei. Eu vou repetir. Convenção internacional ratificada pelo Brasil, com quórum qualificado do Congresso Nacional,
Diz a Constituição Federal, não sou eu, estou só reproduzindo, a Constituição Federal diz que tem a mesma força de Constituição. Então, é superior à lei. Férias, nós temos uma convenção internacional, que é o número 132, que trata do direito a férias. Jornada, acidente de trabalho, proteção à saúde, tem várias convenções internacionais. Então, a lei, ela dá para ser discutida, sob o ponto de vista internacional, e a experiência internacional poderá ser muito útil. Eu vou pegar, por exemplo, o trabalho intermitente, algumas experiências internacionais. Quando ainda era projeto de lei o trabalho intermitente, era um projeto de lei do Senado Federal, depois acabou se incorporando as linhas mestras do trabalho intermitente na reforma que foi aprovada. Mas o trabalho intermitente, ele tem nos Estados Unidos, ele tem em Portugal, ele tem na Itália, ele tem na França, ele tem na Alemanha, ele tem na Espanha. E eu fiz um trabalho pesquisando como é que é a legislação sobre trabalho intermitente nos Estados Unidos, na Itália, na França, em Espanha, em Portugal. Fui ver como é que a legislação de lá trata do trabalho intermitente. Mas eu fui ver, além da legislação, eu fui ver a jurisprudência também, como é que a jurisprudência trata. O que a jurisprudência está tratando de trabalho intermitente. E nesses países, a maioria dos países, pelo menos, tem uma remuneração na jornada, que aí tem uma diferença entre o contrato e a jornada. Trabalho intermitente, o contrato intermitente é esse que o doutor Carlos Chagas falou, a pessoa tem contrato, um trabalhador, sazonalmente, às vezes diz assim, olha, só vou precisar de você em dezembro. Final do mês de dezembro é mês de muita movimentação no comércio, então estou lhe contratando em outubro, mas você só vem trabalhar para mim no finalzinho de dezembro, estiver mais perto, eu lhe convoco. Mas existe a jornada intermitente. A jornada intermitente, que também está na nossa reforma, é aquela em que o trabalhador chega, a empresa diz assim, olha, só vou precisar do seu trabalho das 8 da manhã até as 10. Aí você vai fazer o que você quiser da sua vida, você volta de meio-dia até as 14. E só vou precisar de novo das 18 até as 20. E só vou precisar outra vez das 22 até meia-noite. Pronto, deu 8 horas de trabalho. Mas se você for observar, o trabalhador, na realidade, ele ficou à disposição da empresa de 8 horas da manhã até meia-noite. Nessas horas de intervalo aí, que tem entre um trabalho e outro, não dá tempo ele ir em casa, não dá tempo ele arranjar um outro emprego, não dá tempo ele estudar, não dá tempo ele fazer um curso. Então, a rigor, ele ocupou o dia inteiro com a empresa e mais nada. Mas ele só vai receber pelas 8 horas efetivamente trabalhadas. E como é que ficam esses intervalos? A maioria dos países, caso da Espanha, caso de Portugal, caso da Itália, tem uma remuneração, nesses períodos não trabalhados. É uma remuneração menor, mas tem uma remuneração compensatória para o trabalhador e tem uma série de requisitos para o trabalhador aceitar esse tipo de contrato. E as negociações coletivas, porque a nossa legislação não trouxe nenhuma remuneração para esses períodos não trabalhados, não. Não trouxe nada. Não trouxe remuneração, não trouxe garantias, não trouxe nenhuma proteção ao trabalhador. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e disse, não, professor Gerson, mas esse período em que a pessoa não está trabalhando, não está à disposição da empresa. Ele disse, não está não? Está não. Olha, então, quer dizer que a pessoa pode beber nesse período? Pode ali tomar uns tragos, encher a cara? Pode não, porque ele vai voltar para o serviço, então não está disposto. Então está vinculado à empresa. Se ele não tem a liberdade para fazer o que ele quer nesse intervalo, ele está à disposição da empresa. Não está trabalhando, mas ele tem um compromisso real com a empresa. E se ele for motorista,
Aí que ele não pode beber mesmo. Não é? Se alguém dos órgãos de trânsito imaginar que ele tomou alguma coisa, eu acho que daqui a pouco vai ser o passo seguinte dos órgãos de trânsito, é perseguir a pessoa, né? Colocar alguém vigilante, vamos vigiar aquele fulano ali. Se ele beber a gente vai pegar ele lá adiante. Só falta isso nos órgãos de trânsito, né? Pois bem, mas veja bem, eu digo não em razão da bebida, mas porque os órgãos de trânsito estão correndo atrás de dinheiro, a todo custo chega a ser uma extorsão sobre o motorista, né? Uma extorsão sobre o motorista. Então, esses intervalos não trabalhados poderão ser objeto de negociação coletiva. E qual pode ser um argumento, como foi que eu vi, de jurisprudência internacional? A jurisprudência internacional tem se firmado de que, se o trabalhador sofrer um acidente de trabalho nesses horários não trabalhados, se ficar configurado que ele estava aguardando o chamado da empresa, a empresa tem responsabilidade. Então, a empresa tem responsabilidade pelo acidente de trabalho. Outra, a empresa não pode chamar o trabalhador fora do período, se não houver uma justificativa. Se não houver uma justificativa, a empresa não pode convocar o trabalhador. E só poderá convocar o trabalhador para as atividades contratadas, rigorosamente contratadas. E se a convocação se der de uma maneira desrespeitosa, cabe indenização por danos morais. Isto é jurisprudência que eu tenho pego na legislação estrangeira que trata do trabalho intermitente. Então, são experiências que lá fora já possuem, já existem, que nós podemos trazer para cá. E que vocês, entidades sindicais de trabalhadores, poderão colocar em uma mesa de negociação. Isto é bom também para a empresa, é melhor do que a empresa ser depois responsabilizada por um acidente que o trabalhador sofre, por algum mal de que ele padeça. É melhor prevenir as empresas contra alguns prejuízos que ela possa vir a ter. Então, a argumentação vai ser fundamental na reconstrução desse processo negocial. Eu vejo aqui um outro aspecto. As empresas precisarão estabelecer regras mínimas de padrão trabalhista a fim de preservar a qualidade de seus produtos, fidelizar profissionais e evitar que prevaleçam as más práticas concorrenciais. Tem um dado aí nessa precarização do trabalho, porque a lei da reforma trabalhista ela vai ensejar uma precarização muito grande das relações de trabalho. E nós temos empresas muito sérias e, como existe em todos os setores, tem empresas também que não são sérias. Tem aquelas empresas que zelam pelo cumprimento da legislação, tem aquelas empresas que zelam, e é a maioria das empresas, que zelam pela qualidade do trabalho, que zelam pelo trabalhador, que quer fidelizar, quer ter consigo os bons profissionais, quer ter os bons trabalhadores com ela. Só que um bom trabalhador, obviamente, o salário é um pouco mais elevado. Ele quer melhores condições de trabalho. E isso influencia no custo final do produto da empresa. Aquelas empresas que não são boas, que não se preocupam com o trabalhador, que quer escravizar o trabalhador, que quer manter o trabalhador em condições precárias, ele vai ter, esse tipo de empresa vai ter empregados profissionais ruins. Mas o produto que sai de uma empresa e que sai da outra empresa, produto da empresa boa, produto da empresa ruim, vão concorrer no mercado. E no mercado, a diferença de preço é decisivo para o consumidor. Então, as próprias empresas terão, muito em breve, que criar um padrão mínimo dentro do seu setor para evitar as concorrências desleais.
E a forma para regular o setor é a convenção coletiva. Não é o acordo, é a convenção. Que é a convenção que vale para todo mundo do setor. E ficam as situações mais particulares de uma ou outra empresa para os acordos coletivos. Mas quem vai regular o setor vai ser a convenção coletiva de trabalho.